Olá, boa tarde. O Resenha segue com a última semana de entrevistas com os candidatos do governo do Maranhão. A partir de agora são 1.600 minutos de programa ao vivo, também na Difusora FM 94.3. O entrevistado de hoje é o candidato ao governo do estado pelo PSOL, Odívio Neto. Ele tem 47 anos, nasceu em São João dos Patos e é formado em Engenharia Civil. Boa tarde, Odívio. Tudo bem? Boa tarde, tudo bom. Odívio, vamos começar falando de educação. Vocês propõem a redução, ampliar o acesso ao ensino médio, propõem reduzir a evasão escolar e para isso tem uma proposta de bolsas de ensino, a monitoria e estágio para esse estudante. Efetivamente, como é que se pode se configurar isso e se dar esse tipo de apoio, de incentivo, para que o aluno não abandone mais a sala de aula, não abandone a escola e se de fato conclua esse ensino médio? Isso. A gente percebe, Edevaldo, que o aluno, principalmente do ano do ensino médio, ele precisa de um apoio para permanecer em sala de aula, para estudar e completar seus estudos. Por que esse apoio? E a gente pensou justamente no estágio, em bolsas e outras formas de dar esse apoio ao estudante, por causa principalmente das dificuldades financeiras que nós temos no nosso estado. Então, tem muitos alunos que às vezes não têm um transporte para ir para a escola, não tem um dinheiro para poder pagar a sua alimentação, às vezes ele tem aula de manhã e à tarde. Eu digo isso porque eu sou professor de uma escola que é federal e que a gente percebe isso. Muitas vezes os alunos vêm a gente falar das suas dificuldades. Então, com esse tipo de incentivo, de apoio, nós poderemos sim dar tranquilidade para esse aluno permanecer na escola, estudar e se formar adequadamente, com um ensino, digamos assim, uma qualidade maior nesse ensino. Odívio, vocês propõem também a criação do movimento de alfabetização de jovens e adultos, chamado MOVA. Você tem aí a gente tem no estado um índice elevado, nessa faixa de 18 a 24 anos, de jovem desempregado, 18 a 24 anos de jovens que estão fora da escola também, quer dizer, que não concluíram o ensino médio. O que é o MOVA? O que o MOVA pretende? O que vocês pretendem com o MOVA, caso você eventualmente seja eleito governador do estado do Maranhão? Isso. A educação no Maranhão, ela tem umas complicações. Nós temos, por exemplo, pessoas acima de 40 anos com um índice de 30% de analfabeto no nosso estado. Se nós pegarmos pessoas acima de 60 anos, nós chegamos a quase 50% de analfabeto no estado. Então esse MOVA, esse movimento, é de realmente resolver o problema da educação em nosso estado. E aí nós temos que trabalhar com a sociedade civil organizada, com o apoio da sociedade civil organizada, igrejas, instituições. Então a gente quer fazer um movimento que chame a atenção da sociedade, que a sociedade participe desse movimento, porque só o governo do estado, só os municípios não vai conseguir resolver esse problema. E aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos duplicar o orçamento que é feito hoje em educação dentro de 4 anos. Porque só aplicar o que determina a Constituição, aquele mínimo constitucional, nós vamos ficar patinando na educação por décadas e décadas ainda. Então nós temos que realmente fazer um movimento com a sociedade civil organizada, com os recursos que a gente vai disponibilizar, com essa duplicação desses recursos, e aí sim nós vamos tirar o estado dessa calamidade da educação. A gente está falando de aí de um milhão de maranhenses que são analfabetos, quer dizer, dá para chegar nessa... Dá para chegar com um programa e um projeto e um plano dessa forma. Agora, como está hoje, nós não vamos chegar nunca. Não o que é investido hoje em educação, os planos que tem hoje, não vamos chegar. Então, se nós fizermos a duplicação do orçamento e nós fizermos um movimento junto à sociedade civil organizada, às igrejas, sindicatos, instituições civis, que possam estar encampando essa ideia, porque é vergonhoso para o maranhense. E para muitas pessoas como eu, é indigno você ter esses índices sociais na educação no Maranhão. Odívio, vamos tratar de cultura. A gente tem uma proposta no programa do PSOL, que é uma crítica de que o empresariado local, de fato, é que define para onde vai esse recurso da área cultural. Isso com base na lei de incentivo à cultura do Estado. Quer dizer, é uma crítica a essa renúncia fiscal. Que modelo que vocês planejam, vocês estão propondo, caso você se eleja governador do Maranhão? A cultura, para nós, ela não pode ser mercantilista, Ela não pode estar atrelada só ao poder econômico. O Estado tem que dar
tem que dar uma forma de suprir essas necessidades. Por exemplo, nós colocamos no nosso programa de governo a criação de espaços culturais, né? Então nós vamos construir espaços onde a cultura, em todas as suas áreas, possam ter espaço para se desenvolver. Então esses espaços culturais seriam construídos principalmente nas áreas periféricas e no interior do estado, né? E aí sim, com uma participação popular, com a participação da sociedade civil, com a participação de todas as áreas da cultura, esses espaços estariam disponíveis para se desenvolver essa cultura e com o apoio direto do governo do estado através de editais para participar das festas culturais que nós temos. Hoje nós vemos um gasto do governo apenas, principalmente na época de Carnaval e São João, né? E que isso para nós é muito limitado. E na época de Carnaval, esse apoio vai muito para as prefeituras que contratam bandas de fora, faz aquela festa com bandas de fora que não tem nada a ver com o nosso, por exemplo, com o Carnaval. Então nós precisamos dar valor à cultura local. Nós tivemos agora, no mês de junho, né, no pleno São João, várias figuras, né, famosas de fora do estado que vieram fazer São João, que não toca nem São João, nem música de forró não era. E muita gente reclamando local, reclamando porque não teve esse mesmo apoio, esse mesmo espaço dentro das festas juninas. Então eu acho que a gente tem que dar mais valor ao que é nosso e dar valor não só nessas épocas de festivas, né? Mas durante todo o ano. E aí vamos falar de gestão, de economia. Vocês fazem uma crítica muito forte às desonerações fiscais que o Estado tem concedido, né? E aí você fala em desonerar isso, né? Quer dizer, acabar com esse tipo de incentivo. E aí imagina uma progressão, né, em apoio a esses tipos fiscais. Quais os setores que você acha que é mais crítico hoje em relação a isso, né? E qual é esse modelo de progressão que vocês estão pensando caso você eleja governador? Certo. A gente vê no Estado umas ações do governo sempre beneficiando os setores, né, que estão acima da pirâmide social, e isso também faz parte da questão da economia, né? Empresas, né, que dominam o mercado varejista no Estado recebendo essas isenções. Enquanto isso, o pequeno empresário, o microempresário está lá sofrendo, tendo que pagar impostos em dia e às vezes até antecipado, né? Como acontece agora, se um comerciante hoje, se ele compra 100 mil reais no mês, ele tem 30 dias para vender esses 100 mil reais. Se ele não vender, ele vai pagar mesmo assim, no final de 30 dias, o imposto correspondente àqueles 100 mil reais. Então isso é injusto, não podemos fazer isso. E parece que é aqui ou outro estado no Brasil que faz isso. Isso aí não dá para você fazer isso enquanto você beneficia os de cima com isenções, sem necessidade nenhuma, né? Porque os grandes têm onde, né, tem poder econômico, tem onde correr atrás, tem como fazer sua propaganda, como vender e como dar desconto e tudo mais, e os pequenos ficam sofrendo com isso. Então a nossa intenção é dar isenção para aqueles que realmente precisam. E tem mais uma coisa, Evaldo. Nós sabemos que o pequeno e a média empresa é que gera emprego no país, não é só aqui, em todo lugar do mundo. Então nós vamos dar apoio para essas empresas que têm, que são de pequeno porte, microempresário, para poder elas terem um fôlego e poderem trabalhar tranquilamente. Quer dizer, então você acaba de falar em relação à geração de emprego e renda, tem uma proposta, né, que eu queria que você explicasse, que são os chamados circuitos de comercialização, né, que vocês estão pensando, né, em estabelecer. O que é isso? Esse circuito de comercialização que vocês estão pensando, propuseram no programa e tal? Ele atende essa demanda desse lugar que você acabou de falar, do pequeno e do médio empreendedor? Isso. Como é que é isso? Esse circuito de comercialização é você pegar o produto, né, maranhense e disponibilizar para as diversas regiões do Maranhão. Se eu produzo farinha de mandioca, por exemplo, na Baixada ou lá no Sertão, eu tenho que disponibilizar isso para as demais regiões. Ontem mesmo eu estava na feira, ali do Vinhais, e fui comprar um doce de Buriti. Quando eu olhei, eu sempre estou olhando, né, a embalagem, qual é a origem. A origem do produto. Quando eu vou comprar uma tapioca lá no supermercado para fazer um beiju, eu olho a origem. Você encontra pouca coisa do Maranhão. Então nós não estamos produzindo nem aquilo que a gente sabe fazer,
né, que é o básico, é um doce de buriti, uma tapioca para fazer um beiju, nós não produzimos aqui, é difícil você encontrar. Por exemplo, o doce de ontem eu comprei aqui do Piauí. Você vai lá na outra comprar um mel de abelha, de onde é? Bem aqui do Piauí. Então lá eles estão fazendo isso, nós não estamos fazendo isso. Nós precisamos fazer isso aqui no Maranhão. Quer dizer, se produz e esse produto local não circula na economia local, é isso? Ou não sai do lugar do produtor? Como é que é? Às vezes não sai do lugar, a produção é baixa, você não tem a etapa seguinte, né, que é manufaturar, que é transformar isso num produto que possa ser vendido no supermercado, numa feira. Né? Então, ainda é muito primitivo esse processo de produção. Né? Ele não gera um passo seguinte, né? Que é a industrialização, uma fase de industrialização para disponibilizar isso nos mercados, feiras, e aí fazer esse circuito de comercialização aqui no nosso estado. Vocês propõem também um processo de fiscalização de empresas que não respeitam direitos das mulheres, pessoas com deficiência, negros e LGBT. Como é que vai se dar isso, Valdívio? Esses são direitos básicos hoje que nós temos para todo cidadão. Né? Então a gente tem que abrir um canal, e acho que a empresa, a Secretaria de Comunicação precisa ter esse espaço para que essas pessoas que estejam, de certa forma, sendo descriminalizadas, elas possam reclamar, possam procurar o governo, ou a Secretaria de Comunicação, ou a Secretaria de Direitos Humanos. A gente vai ver esse canal para as pessoas estarem reclamando, fazendo suas reclamações, e aí o governo está atuando legalmente dentro da legislação, né, junto a essas empresas. Mas isso você falou que é de não geração de espaço para esses setores, ou de quem já está empregado, que atua no mercado e tem algum tipo de discriminação, um processo discriminatório. Como é que funciona isso? Eu acho que acontece nos dois. Né? Acontece nos dois. É mais difícil para aquele que está adentrando ao mercado de trabalho. Né? Mas a gente percebe isso, que essas categorias, né, essas minorias, no caso das mulheres não é minoria, até maioria, né, mas sempre passam por processos de discriminação, às vezes desvalorizada no mercado de trabalho. Né. Eu acho que o governo, através das secretarias, tem que ter essa ação e acesso para essas pessoas puderem reclamar e, digamos assim, procurar os seus direitos. Candidato, o programa Resenha faz agora um rápido intervalo e voltamos já para o segundo bloco da entrevista com Dívio Neto, candidato ao governo pelo PSOL. Até já. Estamos de volta ao vivo para uma resenha, também na Rádio Fuso FM 94.3. Aqui no estúdio, eu converso hoje com o candidato ao governo pelo PSOL, Dívio Neto. Candidato, a gente vai falar de uma questão da saúde, que vocês estão propondo auditoria do programa de saúde do governo do estado. Assim, é uma proposição, de certo modo, inédita, não é um programa eleitoral, né, de o governo propôs isso. O que é essa auditagem do sistema de saúde pública do Maranhão, candidato? Nós tivemos e temos ainda vários problemas com os recursos para o Estado, né, na área de saúde. Desvios e desvios que chegam a bilhões, segundo a Polícia Federal. Né? Então a gente precisa fazer uma auditoria, auditar essas contas, essas despesas, esses investimentos que foram feitos, e a gente vai aprofundar mais ainda, né? Fazer uma auditagem, inclusive, de todos os financiamentos que o Estado obteve nesses últimos anos. A gente quer saber para onde foi parar esses bilhões de recursos que não tem resultado na nossa sociedade. Se você vê, o Estado continua, né, muito pobre, muito empobrecido, sem desenvolvimento nenhum, e o Estado está pagando uma dívida, né, muito grande todo mês devido a esses empréstimos. A maioria deles direcionada à saúde. Então nós queremos saber para onde foi o dinheiro. Por que hoje o povo do Maranhão paga tanto, né, de empréstimos, de financiamento, e não se viu melhorar a vida do nosso povo. Então nós vamos fazer essa auditoria, essa auditagem, para saber para onde foi esse recurso e para saber em que condições foram feitos esses financiamentos. Esses recursos não foram para construção de hospitais, para instalação de hospitais, para equipar hospitais, para contratar servidores em empresas que hoje gerem
essas unidades de saúde no estado, candidato? Como é que o pessoal não vai chegar nesse lugar? Não, nós vamos atrás. A gente sabe que sempre tem um objetivo, né, lá nesses contratos. Só que, até hoje, esses hospitais não foram concluídos, todos eles, né? Então, a gente precisa saber se esse dinheiro ainda existe, né? Inclusive, o governador Flávio Dino devia ter feito isso quando assumiu o governo, fazer uma auditoria dessas contas, desses financiamentos, desses empréstimos, e a gente quer saber por que não foi feito. Sempre se fala em muito de corrupção, de combate à corrupção, de desvios, mas não se apresenta para onde foi esses recursos. Se eles ainda existem, né? Se eles foram gastos de forma indevidas. A gente sabe, por exemplo, que na construção desses hospitais, que foi no governo passado, as empresas que construíram, que ganharam as licitações, elas foram uma das financiadoras da campanha da ex-governadora Rosana Sarney. Então a gente já sabe que um dos objetivos dessas obras geralmente são o quê? É uma forma de retirar dinheiro do Estado. Então a gente vai ter que ir a fundo para saber realmente se esses recursos que não foram utilizados, né, porque não foram construídos todos eles, ainda existem, e o preço da construção desses hospitais, se está dentro do mercado. Candidato, vamos tratar de um tema de segurança. No seu programa, o senhor propõe democratizar pela base a indicação do comando da Polícia Militar e a indicação do chefe da Polícia Civil no Maranhão. O que isso de fato representa? O que se democratizar esses comandos seria exatamente o quê? Democratizar é dizer, propor para, por exemplo, a Polícia Militar, que eles decidam quem seja o seu comandante geral, né? Que decidam quem vai estar à frente da Polícia Militar nas suas diversas Essa consulta áreas. vai ser como? Essa consulta vai ser como? Como vai ser essa consulta? Ela pode ser feita através da própria comunidade ou entre o próprio, né, A corporação da Polícia Militar, no caso da Polícia Militar, que é o mais adequado. Na Polícia Civil, a gente pode fazer a mesma coisa, sem problema nenhum. Consultar a corporação, os servidores da Polícia Civil, e aí eles decidam qual comando querem ter. E aí nós queremos o quê? Uma polícia que ela seja mais humanista, né? Uma polícia que ela respeite mais o cidadão e que ela seja mais forte, né, com aqueles que são os criminosos. Nós queremos uma polícia que, inclusive, não seja opressora com os próprios policiais, né, da base da polícia, que sofre muito. Tem muitos policiais que têm processos dentro da corporação porque não concordam como a corporação é comandada, como é feito o serviço de polícia militar, né, de segurança pública. Então, muitos desses policiais, que às vezes fazem um questionamento de como da atuação da polícia, estão sendo processados, né? Então, a gente tem que ter uma nova formação desses policiais, não uma formação de um policial que vai apenas fazer o combate na força, na truculência. Mas eu acho que antes disso ele tem que entender que todos nós somos cidadãs e cidadãos que precisamos primeiro perguntar, identificar, saber quem é, pegar sua documentação para depois fazer um tipo de ação mais forte. Então é isso que o senhor define no seu programa como um modelo de uma nova polícia para o Maranhão? Quer dizer, essa polícia mais cidadã, é isso que o pessoal está pensando? Mais próximo da comunidade, desmilitarizada. Nós entendemos que nós temos que ter uma polícia única. É claro que isso aí é um projeto nacional, né, que passa pelo Congresso e tudo, mas nós do PSOL defendemos essa polícia única, que ela seja civil, né, e que dentro da polícia tem os setores de combate mais efetivo nas ruas, investigação e tudo, mas que a princípio nós precisamos, mesmo com a Polícia Militar e Polícia Civil, que essa polícia seja mais humana, que ela compreenda melhor e que ela seja mais investigativa do que truculenta nas ruas. Candidato, o senhor propõe no seu programa que se utilize imóveis do governo do Estado, da Prefeitura e até de particulares, para que se faça um programa de habitação voltado para a moradia social. Quer dizer, a utilização de imóveis do Estado não é novidade, né, no Maranhão. O que difere o que vocês propõem pelo pessoal ao que já foi feito anteriormente, inclusive na área do centro histórico, que é uma área extremamente carente de imóveis de habitação? Nós temos um problema sério, que é no centro histórico, né? O
centro histórico que ele é riquíssimo, patrimônio da humanidade. A gente observa que outras pessoas que visitam a nossa capital, que visitam o centro histórico, ficam de boca aberta com aquela riqueza, aquele patrimônio que nós temos ali. E nós podemos sim utilizar esses imóveis, muitos abandonados, para habitação popular. Foram feitos, mas eu acho que são poucos, né? Nós temos que realmente colocar em prática um programa popular, para habitação popular, que atenda a essa parcela da população que está sem habitação. E principalmente nesse momento difícil da economia, que as pessoas estão sem trabalho, sem renda e muitas delas vivendo de forma subhumana. Então, a área do centro histórico é uma área que a gente pode sim estar atuando e colocando a lei em prática, porque tem lei que permite, né, o Estado tomar de conta daquele imóvel, já que o proprietário particular não está dando a atenção devida. Se propõe também nessa mesma linha de que empresas que são devedoras do Estado, que devem ao Estado, que podem negociar isso a partir de imóveis que eles possuem. É exatamente isso? Como é que funcionaria isso? É isso. Se a empresa está devendo ao Estado e se ela tem um imóvel que serve para habitação popular e que ela queira negociar, vamos fazer uma avaliação através, é claro, de profissionais, de servidores públicos e tal, fazer a avaliação desse imóvel e fazer essa negociação. E a partir daí, esse imóvel passa para a propriedade do Estado, que aí vai fazer as devidas melhorias e disponibilizar para a população em geral, é claro, dentro daquilo que permite a lei, financiando esses imóveis e utilizando até mesmo um programa específico nosso do Maranhão, porque hoje o que a gente observa na parte de habitação popular em outras áreas é que o Estado fica esperando sempre de políticas do governo federal. Nós temos que ter a nossa política própria, investir pesado nessas áreas. Tem um dado, e aí um dado econômico do seu programa, que o senhor fala de continuar incentivando a criação de distritos industriais no Estado. Esse continuar incentivando, ele segue esse modelo que está proposto dos governos anteriores, ou se tem uma proposta alternativa diferente disso? E o que seria, assim, tem uma vocação regional ou se quer distrito industrial sem olhar para as vocações regionais, candidato? A gente entende que um distrito industrial no município do Maranhão, qualquer que seja ele, é necessário. Muitas vezes, aquele município tem uma vocação para uma atividade econômica e uma empresa chega para se instalar e não tem um espaço adequado. Quando você tem um distrito industrial já implantado ou em fase de implantação, fica mais fácil que essas empresas se instalem. Então, a nossa proposta é de que esses distritos com infraestrutura básica, né, possam ser construídos em todos os municípios, principalmente naqueles regionais primeiramente, depois em todos os municípios, e que o poder público local, o prefeito, né, tem interesse em fazer isso. Então, esse é um passo para a gente começar a trazer empresas, indústria para o nosso estado. A gente precisa fazer isso. Se propõe também a criação de uma empresa maranhense de turismo e o Banco Popular do Maranhão. Rapidinho, antes das considerações finais, o que exatamente é isso? O que é a Ematua e o Banco de Desenvolvimento do Estado, Banco Popular do Maranhão? O que é isso? Rapidinho. Nós propomos a criação da empresa Maranhense de Turismo, porque nosso estado é riquíssimo, podemos explorar essa atividade econômica que gera emprego em várias áreas, né? Em vários setores, na verdade, na área de turismo, e essa empresa ela ia atuar para que isso se desenvolvesse. E o Banco Popular, o Banco de Desenvolvimento, é para a gente ter oportunidade para as pessoas investirem. Candidato, o senhor tem agora 2 minutos para fazer suas considerações finais. Agradecer aqui o espaço da TV Difusora, do programa de resenhas, dizer que nossa candidatura ela tem o objetivo de romper com esse modelo político que aí está, com esse modelo econômico que privilegia só os grandes e, assim, romper com o atraso social que nós temos em nosso estado. Para isso, nós precisamos investir em educação pesadamente, dobrar os investimentos que é feito hoje, precisamos resgatar a saúde que está na mão das organizações sociais e outras empresas, fazer concurso público para essas 2 áreas principalmente, precisamos trabalhar a questão do emprego e da renda e do trabalho através
da nossa pesca artesanal ou a pesca no nosso litoral todo. Então, nós temos vários rios que podem também contribuir com isso, o artesanato, o turismo, né? A questão da agricultura familiar, que a gente não falou aqui, é importantíssimo. Nós ainda temos aí quase 30% de pessoas que vivem e sobrevivem dessa agricultura. Dizer para vocês que nós temos aqui no Estado, além da nossa candidatura de governo a governo do Estado, com o número 50, nós temos os senadores Saulo Pinto, com o número 500, que é do PSOL, e Diego Bruno, que é PCB, com o número 212, e temos a nossa candidatura a presidente com o companheiro Boulos e a companheira Sônia Guajajara, que é maranhense, mulher da terra. E eles concorrem com o número 50 pela coligação PSOL-PCB. Dizer que nós estamos, à medida do possível, caminhando o Maranhão, conversando com as pessoas. A gente sabe que a dificuldade das pessoas, o desinteresse é muito grande, mas a gente tem esperança que a gente possa mudar isso esse ano. As eleições terminam agora. Agradeço ao Divino Neto, candidato do PSOL ao governo do Maranhão. Amanhã recebo Maura Jorge, candidata do PSL ao governo estadual. Até lá, uma boa tarde a todos e uma boa semana. Obrigado. Tchau.